Olá a todos. Na sexta passada tivemos um grupo cá em casa e a mensagem que eu ia gravar hoje era para ser a mesma que eu partilhei nesse grupo, na sexta noite. Entretanto, Deus tem me confrontado muito nesses últimos dias e tem realmente colocado no meu coração algo por causa da conformidade que está gerada em nossos corações. Nós estamos muito confortáveis em relação a tudo aquilo que o inimigo tem feito em nossas vidas, em nosso país, também tudo aquilo que tem acontecido dentro das nossas igrejas. Hoje o título dessa mensagem que eu vou falar é O Mundo, Parque de Diversão ou Batalha Espiritual. Antes de mais, eu quero dizer que esse título não é meu, esse título é de um livro do A.W. Tozer, mas ele combina perfeitamente com tudo aquilo que eu tenho para falar. Como falei há pouco, Deus está a confrontar muito o meu coração por causa dessa nossa conformidade com as coisas, e Deus está a gerar em meu coração uma ansiedade santa, mesmo uma pressa de correr atrás das pessoas, de falar de Jesus, de ganhar almas. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar, e isso é certo. Só que nós temos que desejar isso, nós temos que todos os dias desejar a vinda de Cristo, e a igreja perdeu isso. Nós hoje em dia vivemos para o nosso trabalho, vivemos apenas ansiosos mediante tudo aquilo que temos de conquistar no mundo e para o mundo. E não é isso que Deus quer. Nós temos que correr muito atrás daquilo que é a vontade de Deus, que é ganhar vidas, como eu falei há uma semana atrás, na outra mensagem que eu gravei. Sabe, Jesus falou lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 2, que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Amados, Deus está a fazer um grande mover nesse país. Ele já falou que a colheita está pronta, mas que falta trabalhadores. Isso é muito triste. Sabe por quê? Porque eu que sou esse trabalhador, você que é esse trabalhador, todos aqueles que aceitaram a Cristo são esses trabalhadores de que Cristo está a falar, que Jesus está a falar em Lucas. Mas parece que nós nos conformamos em apenas sermos esquentadores de bancos oficiais das igrejas. É que é mesmo isso que nós às vezes somos. Eu estou a falar, mas eu também sou assim, que eu espero mesmo que Deus possa me mudar, mas essa é a nossa triste realidade. A grande maioria das pessoas vão apenas uma vez por semana à igreja para, parece que se abastecerem, mas durante a semana estão a viver a sua vida normal. Parece que Deus não existe durante a semana. Nós somos tão ingênuos que vemos outros países a crescer em Deus e falamos que isso é lá. Por exemplo, o Brasil. Eu sou brasileiro, nasci lá, mas já estou aqui há muitos anos. Que eu lembro que quando eu estava lá, estava a ver um grande mover e nós corríamos atrás e Deus realmente abençoou muito. E mesmo antes de eu vir aqui para Portugal, eu lembro que mesmo os brasileiros falavam que a Europa é um país muito mais complicado, as pessoas são mais fechadas. Parece que nós tomamos realmente posse dessa palavra e que mesmo aqui nós pensamos que é mesmo isso, que realmente as pessoas aqui têm um coração muito duro e que Deus não pode agir igualmente como tem agido em tantos outros países. Sabe, eu quero dizer uma coisa, isso é mentira. Isso é mais uma desculpa para podermos nos sentir bem com o fato de não estarmos a conseguir alcançar tantas vidas. Sabe de uma coisa? Nós que cremos em Deus e que pensamos que isso é verdade, nós é que temos um coração duro e sujo e pensamos que é com a nossa força que nós podemos conseguir alguma coisa. Mas sabe, não é. Não é com a minha força que eu posso conseguir seja o que for, não é com a minha capacidade. É Deus quem faz. E sinceramente, se Deus pode fazer no Brasil, se Deus pode fazer em qualquer outro lado, Deus também pode fazer aqui. Nós é que temos que mudar o nosso pensamento em crer em Deus. Sinto que Deus está a falar. Sabe, o diabo tem ganhado muito terreno e tem envenenado os nossos corações. Tem mesmo está a fazer de conta que ser cristão é viver no jardim do Éden, que tudo está bem, que não precisamos fazer nada. Vamos parar de agir e pensar como crianças e pensar na verdade.
que desde o momento em que aceitamos a Jesus, nós entramos em uma guerra. E se estamos em uma guerra, vamos agir como se estivesse em uma guerra, como um soldado age. Pense sobre isso. Não deixe mais ser enganado. Vou também falar sobre 3 esquemas que o diabo tem usado para nos afastar do nosso propósito. Eu sei que não são os únicos e que existem outros, mas que eu acho que no momento tem estragado muito a igreja. E o primeiro que eu queria falar, o primeiro esquema que o inimigo usa contra nós, é fingir que ele não existe. Sabe, isso é muito usado no mundo. Há muitas pessoas que realmente pensam, o diabo não existe, logo Deus também não existe, e pronto. Ou Deus é tudo, ou seja, a natureza é Deus, eu sou Deus, essa casa é Deus, tudo é Deus. Ou que Deus é uma energia, e pronto, esse tipo de coisas. E mesmo dentro da igreja, o diabo tem tentado nos afetar com esse pensamento, só que de uma maneira diferente. Ou seja, é mais ou menos como se ele falasse assim para você, olha, façamos assim um trato. Você não mexe comigo e eu não mexo com você. E muitas vezes nós aceitamos isso. Acreditamos em Deus, mas fingimos que o diabo não existe. E ele se aproveita disso, porque ele é mentiroso. E faz porcaria, e faz muitas porcarias na nossa vida, mas faz de maneira que não pareça que seja ele. E até tenta culpar a Deus pelas porcarias que acontecem em nossas vidas. Em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 8 ao 9, diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O diabo está em nosso derredor. Não sou eu que estou a falar isso, é a palavra de Deus. E ele está desesperado à procura de uma brecha, de uma chance para nos tragar. E ele está desesperado porque sabe que o seu tempo está a acabar. Ele sabe que vai ser derrotado, mas quer levar outros com ele. O segundo esquema que quero vos compartilhar nessa mensagem é que o diabo faz de conta que o mundo, para os cristãos, é um parque de diversão. Sabe, se a gente for notar, o mundo está a cada dia mais a caminhar para o egocentrismo. Tudo que está a ser criado, tudo que está a ser feito, gira ao redor de nos dar prazer. E não só isso, mas também se você for ver, há 20 anos atrás, era muito mais difícil ter acesso a tantas coisas erradas como hoje. Olha, um bom exemplo é a pornografia. Há 20 anos atrás, um jovem não conseguia ter esse acesso que hoje, com 2 ou 3 cliques, já consegue. E nós estamos a começar a criar uma mentalidade maligna na igreja de que tudo é permitido. Sabe, Paulo falou que realmente tudo nos é permitido. E o diabo gosta muito de nos lembrar isso, porque ele adora usar a Bíblia para nos enganar. Só que ele nunca lembra de falar a segunda parte, que está escrita assim, mas nem tudo é lícito, nem tudo nos edifica. Lembra quando Jesus foi ao deserto e o diabo tentou usando as escrituras? Exatamente, o problema é que ele só usa a parte que lhe convém. Eu não sou do tipo de pessoa que acha que tudo é pecado. Sabe, mas eu acredito que Deus fala conosco sobre aquilo que nos é lícito ou não. Tudo aquilo que podemos fazer, nós sentimos paz e Deus testifica com nós. Tal como tudo aquilo que não podemos fazer, Deus também fala em nossos corações. Mas, novamente, entra o diabo, mesmo nessa situação, entra o diabo para nos atrapalhar. Vamos aqui a mais um exemplo. Eu não acho que jogar consola seja pecado, seja errado. Mas vamos supor que Deus colocou no meu coração de não jogar mais a consola, porque isso iria me distanciar dele. E eu sinto que Deus está a falar comigo. E realmente começo a pensar e digo, vou deixar isso. Entretanto, depois, vem o diabo e coloca um pensamento no meu coração. E fala assim, olha, então mas o seu pastor joga consola e você não pode jogar por quê? Acho que isso são coisas da sua cabeça. Só que o pior é que esses pensamentos nunca vêm em terceira pessoa, vêm sempre em primeira pessoa. O diabo faz assim.
Vem um pensamento na nossa mente assim: epa, mas qual é o mal de eu jogar consola? Afinal, meu pastor joga. Pá, acho que isso são coisas da minha cabeça e que não tem nada a ver. E com esse pensamento, nós pensamos que realmente não faz mal nenhum, que somos nós que estamos a pensar isso, e a partir desse momento, o jogar consola já se torna pecado. Porque eu estou a desobedecer aquilo que Deus nos colocou, que colocou no coração. O terceiro esquema que o demônio coloca em nossas vidas é exatamente o conformismo. Esse esquema, eu acho que, não sei nem se eu posso dizer que é um terceiro esquema ou não, porque eu acho que isso é mais um complementar do esquema anterior. Porque no anterior, ele tenta nos fazer parecer que tudo é bom, tudo nos é lícito, podemos fazer o que quisermos. Nesse, ele gera o conformismo, ou seja, ok, portanto, jogar consola não faz mal nenhum, para mim já se torna uma coisa completamente normal. Eu posso jogar consola sempre. Sabe, há um ditado que já há muitos anos que eu conheço, que me falaram no Brasil. Se você pegar um sapo e colocar esse sapo numa água ferver, ele vai dar um pulo, vai sair de lá. Como é lógico, a água está quente. Mas se você pegar um sapo e colocar na água fria, e depois você ligar o fogo e aquecê-la pouco, o sapo vai ficar na água e vai ser cozido sem mesmo você perceber disso. E o diabo faz exatamente isso em nossa vida. Ele pega algo que for de cara, for algo forte logo no início, você dá logo um pulo. Mas ele não faz isso. Ele começa aos poucos, vai colocando pequeninas coisas, até aquilo crescer em seu coração. Vou dar mais um exemplo. Você está a passear na rua e de repente vê uma mulher muito bonita, sensual, com um decote que vai quase até o umbigo. A nossa primeira reação é logo virar a cara, porque sabemos que isso está errado. Entretanto, vem aquela vozinha, ou seja, aquela seta maligna do diabo, no nosso coração falar: ah, é só uma olhadinha, qual é o mal? Isso não faz mal nenhum. E a gente começa a pensar que isso é normal, tal como eu falei há pouco no exemplo anterior que eu dei. E a gente começa a pensar que isso é algo normal. Entretanto, a partir do momento que você acha que isso é normal e começa a olhar, isso vai subindo de nível. Depois, se calhar, isso já vai gerar pensamentos. Depois, quando os pensamentos se tornar normal, já vai ser, se calhar, a pornografia. Depois, quando a pornografia se tornar normal, vai aumentando, vai para a prostituição, até a pessoa estar completamente destruída e no poço. Hoje nós temos uma igreja conformada em 6 espectadores. Vamos, como eu falei há pouco, vamos uma vez por semana à igreja, ouvimos uma linda e maravilhosa mensagem, aquilo nos enche, mas depois vamos para casa e aquilo nunca é remoído em nossa mente. Nunca mais pensamos naquela palavra. Se torna uma semente jogada em pedregais, assim como está escrito em Mateus 13. E depois, no próximo domingo, estamos lá de novo, para receber mais uma linda palavra. Nós temos que mudar essa nossa mentalidade. Isso é o conformismo que o diabo colocou no meio da igreja. Não podemos aceitar isso. Temos que bater o pé. Essa responsabilidade de correr atrás não é só do pastor, essa responsabilidade é nossa. Ok, agora que sabemos que essa responsabilidade é nossa, ou melhor, agora que sabemos que estamos no meio de uma guerra e que somos soldados, como é que nós devemos agir? Sabe, o melhor versículo que eu achei para poder exemplificar isso foi em Efésios 6:10, capítulo 10, do versículo 6 ao 18, que usa uma simbologia com uma armadura de um soldado, mas que realmente é tremendo e não mostra os passos, por assim dizer, de como enfrentar essa guerra. Eu vou ler agora do versículo 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sei que foi uma passagem grande, mas eu acho que isso é muito importante e temos que analisar essa simbologia. Simbologia, para assim dizer, porque eu acho que isso é um versículo bem direto e que, mesmo sem analisar, já nos diz muito. Mas vamos tentar analisar passo por passo. A primeira coisa que fala é de onde devemos nos fortalecer. E lá está escrito que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a nossa força tem que vir de Deus. Quando fazemos com as nossas próprias forças, seremos aquele tipo de pessoas que estão a trabalhar sempre muito cansados e oprimidos e vamos acabar por ser derrotados. A nossa guerra tem uma diferença muito grande em relação à guerra real, porque normalmente as pessoas, numa guerra normal, as pessoas se centralizam no inimigo. Todas as estratégias são baseadas no inimigo e como o inimigo é. Nós não. Nós devemos nos centralizar em Deus, porque nós apenas somos instrumentos. Ele é quem vai vencer essa guerra. E se formos ler em Números 2, no versículo 1 e 2, vai ver que o exército de Deus Israel acampava quando iam para a guerra, todo mundo voltado para a tenda, onde estava a presença de Deus, e de costas para o inimigo. Isso para nós mesmos é muito estranho. Ninguém vai para uma guerra e fica de costas para os inimigos, principalmente à noite, quando está a dormir. Mas sabe, nós somos assim. Nossa guerra tem que estar centralizada em Deus. Deus é tão poderoso que mesmo se o inimigo tentar nos atacar enquanto estivermos a dormir de costas para ele, Deus vai gerar uma confusão no meio deles e eles mesmos se autodestruirão. O nosso Deus é assim, o nosso Deus é grande. Deus que nós estamos centralizados nele, ele faz todo o resto. E depois, lá fala que nós devemos estar cingidos com a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe, isso fala que, primeiro de tudo, nunca devemos menosprezar o inimigo, porque ele é muito mais forte e muito mais esperto do que nós. Em relação à armadura, já vou falar sobre ela um pouco mais à frente. Paulo depois deixa bem claro que a nossa luta não é contra pessoas, mas que o nosso inimigo é o diabo. Nós não temos que lutar com pessoas, sejam elas quem forem, o que fizerem. Isso não é isso para isso que Deus nos chamou. Deus, em relação às pessoas, só nos pede uma coisa, uma atitude para ter com elas: amá-las. Temos que amar a todos, tal como Deus as ama-as. Em relação à armadura de Deus, é claro que isso é algo simbólico, o que está escrito ali em Éfeso, mas mostra o que devemos que ter, ou melhor, o que devemos fazer para poder vencer o inimigo. Sabe, lá fala que devemos nos cingir com a verdade e usar a couraça da justiça. Nós sabemos que a verdade é Jesus, e nós somos justificados por meio do seu sacrifício, e por isso nós não temos condenação sobre nós. Depois fala, calçados com os pés na preparação do evangelho da paz, e ter o escudo da fé. Isso significa que temos que estudar a palavra de Deus e crer nela, ter fé em Deus e em tudo aquilo que está escrito na Bíblia. E por último, fala que devemos ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, temos que ter a palavra de Deus pronta para podermos declará-la. E não só, para também podermos nos defender do diabo. Agora que já sabemos o que significa
a armadura de Deus, ou seja, que nós estamos cingidos com Jesus, nós entregamos nossa vida por Ele e somos justificados e já não há condenação sobre nós. Sabemos que temos que nos preparar lendo a Bíblia e que temos que ter fé em tudo que a Bíblia fala. E não só, mas também sabemos que devemos usar essa palavra como proteção, como espada. Agora vamos usar isso num exemplo prático. Lembra aquela mulher com o decote que falamos há pouco? Quando aparecer aquele pensamento, não faz mal, afinal é só uma olhada, olhar não faz mal a ninguém. Temos que repreender isso, tal como Jesus derrotou Satanás no deserto, temos que fazer a mesma coisa e declarar. Está escrito, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Nós temos que ter a palavra sempre pronta. E é claro que para você ter a palavra pronta para derrotar o inimigo, você também tem que ler a Bíblia e ter fé naquilo que está escrito. Não vale a pena você saber que é errado olhar uma mulher e continuar naquela que não faz mal na mesma e olhar. A última análise que vamos fazer e a nossa arma secreta que Paulo nos fala é orar. Sabe, Paulo falou que temos que orar em todo o tempo. Todo o tempo. Nossa maior arma para enfrentar o inimigo é a oração, pois é nela que vamos conseguir a vitória. É a oração que Deus fará o impossível e irá abrir as portas. Amados, eu vos imploro que deixem o caminho do conformismo. Sabe, que possamos ter essas escamas espirituais que estão agarradas aos nossos olhos, arrancadas por Deus. E que nós não vamos só ver esse mover grande que Deus quer, mas que vamos fazer parte dele. Sabe, nunca vamos conseguir conquistar esse país, nunca vamos conseguir ganhar vidas, continuando como estamos, nesse conformismo. Temos que nos revoltar contra tudo que está a passar, contra esse sistema, contra o mundo. Nós temos que carregar a nossa cruz e ir até o fim. Temos que falar de Deus às outras pessoas. Temos que gastar tempo a orar. Temos que perder noites a buscar a Deus, a interceder por vidas. Temos que realmente pedir a Deus para nos mudar, para nos transformar, para quebrantar corações nesse país, para derramar o Espírito dele aqui. Nós temos que sentir a dor pela ovelha que está longe. Não podemos estar satisfeitos com isso tudo que está a ser. Temos que ficar inconformados em nossos corações. Sabe? Temos que pedir para Deus nos incomodar, para orar mais. Eu já nem sei mais o que eu posso dizer, mas precisamos de Deus. Sabe? Temos que tomar posse da autoridade que temos em nome de Jesus e quebrar todas as cadeias que o inimigo tem colocado sobre esse país. Deus já decretou o fim de Satanás, que é a derrota. E somos nós que vamos derrotá-los. Sabe? Está escrito que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. E eu acho interessante essa passagem. Muitas pessoas pensam que, quando fala na porta do inferno, somos nós que estamos a segurar a porta e que estão os diabos do outro lado a empurrar, a dar porrada, e que nós estamos ali a segurar com muita força, a falar, não vai prevalecer, não vai prevalecer. Mas não, é ao contrário. É as portas do inferno que não vão prevalecer. São os diabos que estão lá a segurar, e nós é que estamos indo lá com o tronco e a bater na porta. E sabe, não vai prevalecer. Nós vamos entrar ali, vamos saquear o inferno, vamos saquear o inimigo, vamos tirar de lá de todas as almas que estão na posse do diabo e vamos levar para Deus. Não sou eu que estou a falar isso, mas é a palavra de Deus. Temos que crer no que está escrito. Às vezes eu penso que se Deus chegasse e falasse que a uma pessoa que ela morreria daqui a um mês, qual seria a atitude dessa pessoa? Acho que essa pessoa ia orar todos os dias, todas as horas. Ela já nem ia mais fazer jejum, ela nem ia ter apetite, ela nem ia fazer vigílias e era perder o sono. Sabe, essa pessoa ia clamar a Deus todos os dias, todas as noites, para tentar, de certa forma, ter uma vida mais intensa com Deus e ter um final diferente. Mas nós deveríamos ser sempre assim. Não é só pro egoísmo de que eu vou morrer, então eu quero estar bem com Deus. Isso é egoísmo. Sabe? Nós temos que fazer sempre isso porque não sabemos o dia da manhã.
por amor aos outros, porque uma pessoa pode morrer sem conhecer a Deus. E se eu deixar para amanhã o que eu poderia fazer hoje, amanhã essa pessoa pode estar morta e não vai conhecer a Deus. Eu posso perder essa oportunidade. Sabe? Isso é grave. Isso é muito... Deus vai cobrar essas vidas da gente. Fogo, eu me lembro de tantas vezes, tantas pessoas que eu podia ter falado e não falei. Está nas minhas mãos. As minhas mãos estão sujas com isso. Eu não quero mais isso para minha vida. Sabe? Eu também estou nessa luta. Eu não estou aqui a falar isso porque eu acho que eu sou bom, que eu sou melhor. Nada a ver com isso. Eu estou a falar isso porque eu também preciso disso. Se eu estou a falar é porque Deus também está a falar com isso em primeiro lugar. Eu me converti com 18 anos e no início realmente foi algo intenso que eu tive com Deus, mas deixei isso morrer, como eu também já falei na mensagem da semana passada. E foram muitos anos que se passaram que eu simplesmente não liguei nada disso. Sabe, eu sinto-me como aquela pessoa do filme da lista de Schindler, que no final, quando já estava a acabar a guerra, que ele ainda olhou as posses que ele tinha, um anel de ouro, o carro, e ele parou para pensar quantas pessoas que eu não poderia salvar com esse anel ou com esse carro. Sabe, eu sinto essa mesma angústia. Quantas pessoas é que será que eu não poderia que eu não poderia ganhar para Deus se eu não tivesse perdido tantos anos? Eu não quero mais ter esse sentimento no meu coração, sabe? Eu quero fazer o que é para fazer depois da manhã, eu quero já fazer hoje. Eu quero ter pressa para Deus, eu quero ganhar vidas para Deus. E é esse sentimento que eu peço mesmo que Deus possa colocar na vida das pessoas. Sabe? Deus poderia muito bem fazer tudo, mas Ele deixou em nossas mãos. Ele deixou isso tudo em nossas mãos porque Ele confia em nós. Vamos fazer isso por Deus. Vamos fazer isso não por amor a nossas vidas, porque, eu quero dizer que eu tenho testemunho, que eu ganhei muitas vidas. Não. Sabe, não tem nada a ver conosco, tem a ver com os outros. Amém, amados? Oh, Pai, Deus, que o Senhor possa gerar em nossos corações, Senhor, um sentimento genuíno, Pai, de amor pelas vidas, Deus. Oh, Pai, venha às nossas vidas, Deus. Pai, coloca realmente a Tua poderosa mão, Senhor, a Tua unção, Pai, oh, Senhor, e que possamos ver claramente esse mover, Deus. Que possamos alcançar vidas, Pai, que possamos ser conquistadores, Deus. Pai, que possamos ser crentes inconformados, Pai. Chega de ser crentes bonzinhos, Senhor. Queremos ser inconformados com esse mundo, inconformados com o inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos impactar uma geração, Deus. Oh, Pai, que isso não seja frases bonitas ou coisas feitas, mas que possa ser realidade em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre esse país, Pai. Derrama, Senhor, e quebranta corações, Pai. Abra as portas necessárias, Senhor. Dá-nos a força necessária, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que realmente nós possamos ser aquilo que o Senhor quer, Pai. Isso é que eu lhe peço todos os dias, Senhor. Pai, que nós possamos diminuir, o Senhor crescer, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração diária, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo, Senhor. E que realmente o Senhor possa testificar tudo isso em nossos corações. E que possamos pensar sobre isso e agir sobre isso, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Mais uma vez quero pedir a todos aqueles que estão a ouvir isso e que se isso realmente abençoa a vossa vida ou que se Deus de algum modo falou consigo, que também possa compartilhar esse vídeo e que para que também possamos levar isso a outras pessoas. Eu não penso que eu seja fazer isso em vão.
Eu não sei quantas pessoas é que vão ver isso e, como eu já falei antes, eu não me preocupo com isso. Se eu ganhar uma vida que seja para Deus, se uma vida for edificada por isso, eu já me sinto bem. Sabe, mas nós temos que tentar usar todos os meios possíveis para levar a palavra de Deus a todos os lados. Por isso é que eu lhe peço que compartilhe, divulgue e já sabem, qualquer dúvida, comentário ou até mesmo sugestões para melhorar algo, basta falar e que eu tentarei responder e tentarei estar atento a isso tudo. Amém?